Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno, né? Sou psicólogo, analista do comportamento, e eu tô aqui hoje no podcast Pandora, recebendo o Roberto Banaco mais uma vez. Roberto esteve aqui comigo em 2020, ali no finalzinho do ano, para a gente fazer uma retrospectiva daquele fatídico ano, né? Do início da pandemia e tudo mais. Até hoje estamos aí com pandemia, né? Tudo acontecendo. E esse ano eu decidi chamar ele de novo, né? Já queria ter chamado ele antes, mas chamei ele esse ano pra gente poder fazer um episódio especial, assim, tanto de Dia dos Namorados, pra falar de amor, pra falar de relacionamentos, pra falar dessas questões. E aproveitar também que é o mês, assim, do orgulho, né? Junho é o mês do orgulho LGBTQIAP+, então achei que seria legal, assim, ter o Roberto aqui comigo, né? Pra fazer essa mesa, assim, também. Ano passado eu já falei também na época do Dia dos Namorados, assim, eu falei com a Pri e com a Ari, né? A Pri é psicóloga também, analista do comportamento, e elas se casaram, inclusive, esse ano. E é isso, assim, é sobre diversidade e representatividade. Mas antes de mais nada, quem é você, Roberta? Para quem, eu não sei quem não te conhece, mas quem é você, né, na terapia? Bom, eu na terapia tenho um longo percurso, né? Eu já tive muitos cargos, muitos estudos, muitas formas de me apresentar, né? Mas especialmente meu percurso passou bastante pelo laboratório, trabalhei muito com laboratório com uma ênfase grande, eu queria muito saber como se estudava a emoção no laboratório. De emoção, eu passei a estudar escolha e preferência, né? E, como vocês veem, são temas muito afeitos àquilo que você quer que eu converse hoje, né? Sim. Falar de, falar de escolha, falar de quem a gente gosta, falar daquilo que a gente gosta e daí por diante. Logo depois comecei a dar aula, então fui professor também, além de trabalhar no laboratório com animais, eu sempre quis ser terapeuta. Então, tive uma formação na PUC de São Paulo como psicólogo e terapeuta e pesquisador. De lá fui para a USP fazer mestrado e doutorado, sempre trabalhando na área de preferência, escolha, a área que tecnicamente a gente chama de esquemas concorrentes, né? Uhum. São situações que você, se tiver numa alternativa, não pode estar na outra. Então, estudei bastante as variáveis que incidem sobre essas condições humanas, né? Um comportamento de ordem superior. E, com isso, acabei dando aula na PUC, né? Fui professor da PUC durante 36 anos. De lá de dentro ainda da PUC, a gente formou um programa de mestrado e doutorado, né? Eu com 3 amigas, né? A Teia, a Amália e a Nilza, formamos um programa de psicologia experimental, análise do comportamento, e de lá ainda saí para montar um instituto. Antes de sair de lá, comecei a montar um instituto junto com o Denis, meu marido, meu parceiro de vida, já estamos juntos há 26 anos. Se tudo der certo, em novembro faremos 27 anos juntos. E aí formamos o Paradigma e chamamos junto Roberta Kovac, Joana Singer e o Cândido Pessoa para serem nossos sócios, nossos parceiros também. E mais ultimamente minha filha, de um casamento que eu tive também antes com o João, a Marina Dantas, que hoje trabalha com a gente e está com a gente. Então, uma grande família, uma família, não sei se podemos chamar de atípica, acho que não, atípico nesse contexto é para outras coisas, mas uma família muito ligada por laços de afeto, de amizade, de amor. Uhum. E aí fizemos o Paradigma e estamos lá, tocando o Paradigma e fazendo
mais ensino de terapia de análise do comportamento, terapias que circundam a análise do comportamento. Ah, sim, sensacional. Eu acho, assim, é curioso que vocês têm de casados o tempo que eu tenho de vida. Olha só. Sim, é um tempo, né? É um É tempo e um é uma tempo, história. é um tempo, é um tempo. E é uma E história assim, legal, uma história muito gostosa, muito bonita de ter vivida. Eu gosto muito da história. é incrível, assim, você já falou um pouco da história de vocês, assim, pode ficar à vontade também para entrar em curiosidades ou coisas que você Tá, quiser falar sobre, mas porque você já falou também sobre amor lá no Birrecas Cast, né? isso, falei. E agora eu quis trazer também uma perspectiva assim um pouco diferente, né? Uma pauta diferente ali, mas ainda dentro desse tema, porque eu acho que é um tema de que assunto não falta, né? Uhum. Amor, relacionamento, isso tudo. E você também é pai, né, Roberto? Tem a Marina, tem Tem a Marina, tem o o Adriano e tem o Adriano. Mauro. Sim. E tem o Ah, Mauro. o Adriano é psicólogo. A Adriano é Marina também, psicólogo, trabalhando com e-esporte, com né? esportes e isso. Tá contratado aí por alguns times de e-esporte. E o Mauro tá continuando os estudos dele, ainda tentando definir o que será, o que ele vai estudar. Mas estão todos encaminhados. Legal demais. E assim, entrando na pauta, assim, eu pensei que antes seria talvez interessante a gente fazer situar as pessoas, né? Porque eu acho que muitas pessoas estão acostumadas a escutar perspectivas de outras abordagens da psicologia. Então, para isso, eu queria que a gente contextualizasse um pouco o que é a análise do comportamento, né? Como é que é a nossa visão de mundo, de homem, tudo mais. Tá, tá bom. Olha, para mim a análise do comportamento ela é uma ciência, né? É um jeito de você estudar alguns fenômenos, né? Uhum, E ela tem por detrás uma filosofia de vida que leva em consideração o homem, homem com H maiúsculo, né? Ou humanidade, se vocês preferirem, uma humanidade como um resultado de uma evolução das espécies, né? Então, desse ponto de vista, as nossas explicações são muito terrenas, elas são muito materiais, tentam ser sempre explicações que a gente possa ter segurança naquilo que fala e que possa ir para além da fé, a gente vai mais para a verificação. Tá? Então, mais do que acreditar em algumas coisas, nós verificamos antes de acreditar as coisas. uhum, Então, para isso, a gente lança a mão da ciência e a nossa ciência, então, é a análise do comportamento, né? Especialmente a análise experimental do comportamento. A análise do comportamento, então, é uma junção, é uma prática que a gente tem para conhecer o mundo, para conhecer aspectos do mundo, né? Especialmente os aspectos humanos, sob 3 perspectivas, né? Desta filosofia de vida, são os óculos que a gente coloca para poder enxergar o fenômeno que a gente quer enxergar, também define quais são os jeitos que a gente vai estudar esses fenômenos, então o que a gente chama na ciência de método, né? Então a filosofia vai determinar qual é o método. Para nós o método principal são 2, um deles é a observação objetiva dos fenômenos, e a segunda coisa é a experimentação, fazer comparações dos indivíduos em 2 situações diferentes, pelo menos, para que a gente possa ver as diferenças dessas situações que causam diferenças nos comportamentos das pessoas. E com isso, a gente vai identificando processos de mudanças de comportamento e a gente verifica isso também num outro ponto do tripé, né, que é a pesquisa aplicada. Então, a gente vai para a situação natural com um participante dessa pesquisa que tenha um problema real, a gente faz algum procedimento com uma mensuração bem coordenada, bem delineada, e uhum. com isso a gente vai tentando comprovar ou continuar a dar lenha para a fogueira, né, da busca daquilo que está sendo encontrado em outras partes dessa ciência. Então, a análise do comportamento é essa junção. É um jeito de olhar, é um jeito de estudar e é um jeito de proceder com as pessoas, né? E um jeito que fica no plano terreno, né? A gente não considera
eventos que não sejam materiais dentro Uhum. do nosso trabalho, né? E a gente, então, vai tentar ver com esse tipo de conhecimento aquilo que a gente pode fazer pelo sofrimento humano. Sim, entendi. Foi uma ótima síntese, assim, né, da análise do comportamento. Acho que dá uma abertura para a gente poder entrar no assunto e entender sobre essa perspectiva que a gente vai falar hoje, né, enquanto analistas do Uhum. comportamento também. E eu até pensei, assim, como um título para esse episódio em si, né, a gente trazer aquela problematização que o Skinner, na verdade é uma fala, né, do Skinner no Walden 2, quando ele traz aquela fala sobre o reforçamento positivo, né, que nesse romance lá ele vai em algum determinado momento falar o que é o amor, se não outro nome para o reforçamento positivo, né? Uhum. E ele traz essa questão e eu queria assim que você contextualizasse o que é esse reforçamento positivo, né? E assim, o que ele tem a ver também com o sentimento de amor. Então, tadinho, eu não sabia de nada naquela época, esse moço, né? Sim. Ali estava começando, né, a rascunhar toda a teoria que ele desenvolveu depois, uma teoria baseada em dados, baseada em uma série de coisas que ele observou, e observou muito bem. É um cientista notável, né, e um dos maiores cientistas que a história da humanidade já teve. Ele tem uma particularidade muito grande, que foi um dos poucos cientistas que se ocupou da psicologia e que não começou da patologia do comportamento, né? Ele começou com o comportamento normal. Uhum. Talvez na história da psicologia só ele e o Piaget, que era um biólogo, mas que se ocupou de aspectos psicológicos dos homens, né, da humanidade, ele assim como o Piaget, se pautou no comportamento normal e ele foi descrevendo o comportamento normal até se deparar com a patologia, que foi mais tarde. Foi mais tarde, inclusive, dessa frase que você está pensando aí da obra dele, né? Mas você está me perguntando o que é reforçamento positivo. A própria linguagem, ela vai começar a delinear algumas coisas importantes, né? As pessoas pensam em reforçamento positivo como o oposto do reforçamento negativo. Então parece que fazer uma coisa que as pessoas gostam seja um reforço positivo, e parece que fazer uma coisa que as pessoas não gostam seja um reforço negativo, por oposição de linguagem. E Uhum. não é assim. Então começa já daí. Então, reforço é tudo aquilo que torna uma ação, o que a gente chama tecnicamente de resposta do indivíduo, uma ação mais provável, Uhum. tá? Então, eu posso ver qual é a, a coisa que eu detenho na mão, né? Uma coisa que a outra pessoa poderia trabalhar por essa outra coisa, e eu apresento esta coisa. O positivo aqui nesta linguagem, nesse pedaço da linguagem, significa o fato de eu acrescentar alguma coisa ao ambiente da pessoa. E esta coisa que eu acrescento ao ambiente da pessoa, depois de algo que ela faz, reforça aquilo que ele faz. Uhum. Reforça significa, torna mais provável que isto aconteça depois. Tudo bem? Então, na época, quando ele fala sobre isso, ele está, claro, fazendo num romance uma tentativa de mostrar que esta pessoa, então, precisaria de algo que outra tem na mão, e esta pessoa poderia, então, agraciar a outra com esta coisa que ela tem na mão e que a Uhum. outra precisa. Por isso que fica essa ideia de que, então, eu estou dando para o outro aquilo que ele precisa, né? Mas as análises subsequentes mostraram que a coisa não é bem assim, né? Eu posso reforçar as pessoas também retirando alguma coisa das quais elas não precisam. Tudo bem? Então, eu estou fazendo um bem também se eu permito um reforçamento agora chamado de negativo. Eu tiro uma tarefa, eu tiro uma punição, eu tiro uma aversividade da pessoa, e isso também reforça aquela ação da pessoa que está em análise daquela situação, né?
Então, o importante aqui tem sido, como eu estou falando para vocês, o reforçamento, a rigor, tá? Mas isso ainda não é amor, tudo bem? Por quê? Eu posso me utilizar desses procedimentos ou esses processos que eu conheço agora para levar a pessoa a fazer coisas que sejam boas para si própria, mas eu posso levar também coisas que sejam boas para mim e não para a pessoa. E aí já não é mais amor. Tudo bem? Então eu sou capaz de manter uma pessoa cativa a mim, porque é importante para mim, tá? Porque eu detenho reforçadores e eu solto reforçadores. Então, por exemplo, um produtor de alguma coisa qualquer, alguém que tem os recursos para produzir alguma coisa, ele mantém cativo um trabalhador junto a ele, porque ele paga pelo trabalho que o indivíduo faz. Tudo bem? Desse ponto de vista, ele está reforçando uma série de ações da pessoa com alguma coisa que a outra precisa, apresentando essas coisas depois da resposta. Tudo bem? Isso não é amor, tá? Isso é uma relação de trabalho. Então, embora na relação de amor haja muito de reforçamento positivo, muitas vezes há coisas de reforçamento negativo, nesse sentido que eu estou falando. Eu retiro dores, eu retiro exigências, eu retiro temores, eu retiro uma série de coisas das pessoas e também estou exercendo amor. Tá? Então, negativo no sentido agora de subtrair coisas das quais a pessoa não gosta. Tá? Eu alivio, eu postergo, eu faço alguma coisa com ela, demonstrando amor por ela. Mas o que determina que as relações sejam de amor ou não é aquilo que eu tenho chamado de transcender. O que é transcender? Eu abro mão daquilo que é importante para mim para entregar alguma coisa que é importante para a pessoa, mesmo que isso não vá na direção daquilo que é importante para mim. Então, o mais importante para mim é o bem-estar da pessoa. Isso é amor, né? Quando eu trabalho para que ela desenvolva, algumas vezes eu tenho que usar até de eventos aversivos. Tudo bem? Então, por exemplo, há uma situação em que eu posso aliviar a vida de um filho, né? Um filho que está demonstrando uma doença qualquer, ele tem que passar por um procedimento aversivo, ele tem que tirar sangue, por exemplo. Ele vai ser furado, ele vai tomar uma injeção, ele vai passar pela broca de um dentista, tá? Isso é um ato de amor, tá? Embora para a pessoa seja uma situação sofrida, tá? Mas isso redunda em benefício para ela, tá? Não me é agradável ver meu filho sofrendo, tá? Não é agradável ver meu filho chorando. Eu lembro da Marina quando eu levei-a para tirar sangue a primeira vez. Ela tinha 4 anos de idade. E ela, sentada no meu colo, olhou para mim e falou: vai doer? Eu falei: vai. E ela começou a chorar e aquilo, meu Deus do céu, me cortava o coração. Cortava o coração, mas precisava fazer, né? E foi só com a justificativa do amor e do cuidado que eu pude suportar aquela situação. Porque era insuportável para mim vê-la chorar por uma dor, e quando furaram, foi uma dor. Ela chorou, ela gritou, doeu em mim, enfim, né? E lá foi, mas ela precisava fazer o exame. Isso é um ato de amor, é quando eu passo por cima daquilo que é bom para mim, mas eu faço aquilo que é importante para o outro. E aí eu estou demonstrando amor para o outro. Sim, essa definição que você apresenta, assim, me parece muito com o conceito, assim, de altruísmo também, né? De uma ação altruísta, né? Em prol do outro e tudo mais. E eu acho que isso tem muito a ver, realmente, assim. Você se disponibilizar ali de tal modo para o outro que a prioridade seja o bem-estar dessa pessoa, né? Ainda que passando por um contexto de uma contingência aversiva, no final das contas, a perspectiva é de ajudar, de auxiliar essa pessoa, de encerrar com um sofrimento, ou não prolongar um possível sofrimento também, né? Prevenir algo do tipo. E gostei muito, assim, da forma como você colocou.
eu acho que tem uma espécie também de uma compulsoriedade, algo compulsório nas nossas relações sociais quando a gente fala sobre os nossos afetos, né? E aqui eu quero trazer algumas outras questões, essa é uma outra problematização, porque eu acho que tem essa ideia, de certo modo, que eu digo que é compulsória, eu não sei se necessariamente pode ser assim até mesmo opressora, mas que a gente precisa nutrir afetos, né? E assim, a gente é criado numa sociedade em que a gente é dito a nós que a gente precisa amar, né? Amar pai, mãe, amar tios e tias, amar avós e avós, pessoas que a gente convive e que muitas vezes nem sempre assim o que a gente entende ali que acontece naquela relação é de fato amor, né? Muitas vezes pode parecer amor, mas também é algo que magoa. E aí quando eu falo desse ponto, assim, acho que é bem diferente do que você estava descrevendo na relação, principalmente nesse exemplo com a Marina. Porque eu tô falando de uma situação, assim, na qual a gente leva os sujeitos a pensarem que eles precisam amar, né, independente, assim, da dor ou dos efeitos emocionais aversivos e psicológicos, né? Aquela famosa frase, assim, não, é o jeito dessa pessoa de amar, é a forma dessa pessoa de expressar afeto, né? Mas muitas vezes não é a melhor forma, né? E assim, e aí eu queria entender, assim, você já até trouxe, né, que o amor, então, ele não é só um reforçamento positivo ali. Então, o que mais, assim, seria esse sentimento, né? E por que que a gente ama como a gente ama? Então, já trouxe um monte de perguntas, assim. Então, deixa eu ver se eu consigo respondê-las de uma maneira simples, né? Uma situação bem complexa, delicada, mas deixa eu ver se eu consigo simplificar um pouco. Eu acho que na base do amor tem duas coisas muito importantes. Tem cuidado e tem admiração. Tudo bem? Algumas vezes, quando só tem afeto, ele é muito parecido com carinho ou ternura, quando só tem o cuidado, né? Quando não tem admiração. Quando tem admiração, você ainda tem uma outra coisa, que é uma vontade muito grande de estar junto. No cuidado, você tem uma necessidade de estar junto. Na admiração, você tem vontade de estar junto. Tá? Você tem uma disposição para estar junto. Quando você tem a disposição e a necessidade de estar junto, aí você está verdadeiramente ligada por amor a uma pessoa. Tá? E pode ser uma necessidade física e sexual, como acontece nos casais, né? Como acontece entre duas pessoas, em geral, de idades semelhantes, né? E, em geral, mas não precisa ser assim. Quando você tem mais carinho, mais ternura, em geral você ainda não admira a pessoa, mas você pode admirar o desenvolvimento daquela pessoa. Algumas vezes você não admira, você só fica com ela por carinho, ou você a acompanha por carinho ou por ternura, né? Por conta do cuidado. Então, essas ações de cuidado e de admiração é que vão levar uma pessoa a se sentir amada, né? É quando ela vai receber muitos elogios, daí a ideia de que o reforço positivo tem a ver com isso, né? Ela vai perceber que são olhares de admiração, ela vai perceber aplausos, mesmo que silenciosos, ela vai perceber um acompanhamento durante a maior parte da vida e um cuidar de quem ama a ela própria e ela se sente amada, né? O risco que nós temos dentro dessas relações é que cuidado e controle têm 1 milímetro de distância. Tudo bem? Obviamente, você falou de altruísmo, né? E para uma teoria como a nossa, se você pensar bem e lá no fundo, você vai encontrar sempre um agente egoísta. Eu sempre vou fazer coisas que lá no fundo, ou lá no fim, tenham um reforçador para mim. Um reforçador que é importante, robusto, e eu tenho que me inserir nesta relação também quando eu vou dispor dos reforçadores, né? Quando eu vou colocar ou retirar reforçadores. Então, lá no fundo, há um tanto quanto de egoísmo nisto. Mas a maior parte do tempo eu ajo de maneira em que eu entregue os reforçadores para aquela pessoa. Então, por exemplo, eu posso dispor do meu tempo para ir assistir uma partida de futebol que eu nem gosto,
do meu filho, para que ele se sinta cuidado, para que ele se sinta admirado, para que ele se sinta, de alguma maneira, me mostrando alguma coisa que para ele é importante que eu veja, tá? Embora para mim nem seja importante, eu nem gosto daquilo, tá? Mas eu me disponho a passar por cima desse meu não gostar, porque o que eu gosto mesmo é de ver o meu filho admirado. Eu gosto mesmo de outra coisa que está embutido ali e vai para além daquilo, tá? Então, lá no fundo, o que eu estou buscando? Eu estou buscando a satisfação do meu filho, que é reforçadora para mim. Tudo bem? Mas para isso eu tenho que transcender e passar por alguma coisa que eu abro mão da minha preferência e escolho uma coisa que, apesar de não ser da minha preferência imediata, eu recolho a minha preferência lá no fim. Tudo bem? Que é ver meu filho satisfeito, ver meu filho admirado, ver meu filho de alguma maneira se sentindo amado por mim. Tudo bem? Então é uma coisa complexa desse sentido. Ela é um processo muito complexo e que tem sempre uma abnegação. No amor tem uma abnegação. Eu, para ficar perto de uma pessoa que eu quero perto de mim, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que ela não gosta. Tudo bem? Para que ela fique a maior parte do tempo junto comigo. Tá? Eu não estou dizendo com isso que você deva fazer isto o tempo inteiro, né? Aliás, o Denis e eu escrevemos um artigo sobre terapia de casais homoafetivos, né? E lá a gente conta nesse artigo que há relações que a gente fala de 3 tipos, né? Uma relação do tipo I, em que as pessoas são tão grudadas que você não consegue mais separar uma da outra, tá? Essa relação tende a ser patológica, ela tende a ter sofrimento aqui, tá? As situações que são do tipo H, então só tem, as duas pessoas estão ligadas uma à outra por apenas um aspecto da vida. Pode ser dinheiro, pode ser relação sexual, pode ser filho, mas elas estão apartadas, tá? E há relações do tipo Y. Tá? As do tipo Y significa que você tenha valores comuns na base do Y e você tenha uma vida individual que areja aqui nesta área a relação. Ela traz elementos novos para a relação, ela traz as modificações das pessoas, ela leva informações do casal para outras instâncias. Então, esse tipo Y é o ideal, em que eu passo a maior parte do tempo com a pessoa que eu amo, né? Mas eu tenho ali um espaço para individualidade, eu tenho um espaço de intimidade, inclusive, em que eu possa cultivar coisas que o meu parceiro, a minha parceira, não cultivam. Tudo bem? E eu suporto que ele não cultive e faço. E suporto que ele cultive outras coisas que eu não suporto e faço. Tudo bem? Passo por cima disto. Então são formas que a gente tem de descrever os relacionamentos e como é que eles podem se constituir em relacionamentos saudáveis ou relacionamentos que acabem sendo sofridos para ambos. Sim. E eu adorei, assim, essa explicação, porque fala muito desses modelos diversos, assim, de relacionamentos que a gente possui, né, na sociedade também, e acho que dá pra gente poder visualizar, assim, onde eu me coloco, né, no espaço das relações, assim, eu permito a individualidade do outro, até quando, né, até onde eu permito que o outro seja o outro, até quando a nossa relação, ela está, assim, nesse processo de simbiose, ou é uma relação que a gente consegue, tipo assim, se separar, ter uma individualidade de cada um, mas ao mesmo tempo estar juntos por conta dessa relação de valores, de ideais, de perspectivas para o futuro, né, de planos. Então, acho que assim, é bastante interessante. Esse capítulo, esse artigo que vocês escreveram, é aquele do livro da Célia Brandão ou é outro? Isso, é aquele da Célia Brandão. Ah, legal. E assim, e quando a gente fala sobre o porquê a gente ama, né? Eu queria que você me explicasse assim também por que a gente ama como a gente ama, ou seja, por que a gente ama de determinada forma, ou seja, um Y, um H, um I. Por que a gente faz isso? Olha só, aí eu vou recorrer a alguns modelos experimentais, né?
que eu gosto de estudar e que vão dizer para a gente por que a coisa pode funcionar de um jeito ou de outro. A explicação é sempre muito dada pela biologia, né? E pelo que vai ser construído em termos de repertório comportamental em cima de uma biologia que é pré-existente, né? Então, muitos de nós têm sensibilidades diferentes a determinadas coisas. Essa é uma estratégia da espécie para que a gente sobreviva a mudanças, né? Para que a gente, diga-se humanidade, né? Sobreviva a mudanças do ambiente, tá? Então, cada um de nós tem sensibilidades distintas e únicas, né? Há um conjunto de elementos aí do mundo sobre o qual a gente vai desenvolver repertórios comportamentais. Uma das questões que tem a ver com a questão de escolhas mais tarde tem a ver com a infância tenra, né? Num modelo chamado modelo de apego. Então, os estudos de laboratório mostram que filhotes de mães que são estressadas, eles tendem a procurar, na sua adolescência e na sua adultez, pessoas estressadas. Parece que, pelo que está sendo estudado e demonstrado até agora, parece que mesmo em espécies infra-humanas, né, ou não humanas, você tem uma preferência posterior, depois do nascimento, né, por pessoas que guardem características pela maneira como você foi cuidado, e foi um momento em que você precisava de proteção e cuidado na sua tenra infância, né? Então, esses sinais de cuidado dessa tenra infância perduram por toda a vida da pessoa. E ela, entre aspas, se sentiria segura em relações desse tipo. Tudo bem? Faz sentido. Mesmo que elas sejam ou pareçam abusivas. Na verdade, eu falei de mães estressadas, mas o modelo, quando ele é proposto, ele fala de mães abusivas. Eu não gosto do nome. Porque quando você vê o que a mãe está ali naquela situação que eles montam no laboratório, ela está absolutamente estressada para poder manter a ninhada dela em condições perfeitas de sobrevivência, e ela não tem recursos no ambiente. Coisa que muitas mães da nossa sociedade passam, né? Na nossa idade crítica, que é de 0 a 2 anos, no nosso caso, no caso de humanos. Então, começa por aí. Essa fase da vida determina um pouco as escolhas que a gente vai ter na adolescência e na vida adulta. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como eu disse, vem muito de como as pessoas que detenham os reforçadores distribuem esses reforçadores para a gente. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que vive num contexto muito rígido, né? Ou muito pobre de atenção, muito pobre de elogio, muito pobre de uma série de coisas, isso dá para qualquer passante que olhar para aquela pessoa que vive nesse contexto e estender para ela um olhar um pouco mais atento, dá para esta pessoa uma condição de ser apaixonante para esta aqui, que tem uma carência desta atenção, que tem uma carência deste cuidado que a família de origem não é capaz de dar. E com isso, acaba dando um poder para esta outra que talvez ela nem queira. Talvez ela nem queira, ela só fez aquilo porque fez, passou, deu atenção, acabou, pronto, a outra se sente apaixonada. E começa a querer desta primeira uma reciprocidade que não existe, né? E isso deixa a outra em condição de sofrimento. Esse é um exemplo que a gente pode pensar de N exemplos, né? Eu sei que eu, logo de pequeno, aprendi com Roberto Carlos, né? Eu aprendi muitas coisas de amor por meio de música, de amor, e eu aprendi com Roberto Carlos desde cedo que eu só vou gostar de quem gosta de mim. E aí eu me dei muito bem com isso. Eu sugiro para que todo mundo siga isso. Cuide ou goste de quem gosta de você. E a segunda coisa que eu aprendi na vida, não
dê atenção aos ouvidos. É muito fácil falar eu te amo. Tudo bem? Mas escute com os olhos. Os olhos vão te mostrar se a pessoa te ama ou não. Como é que você sabe que a pessoa te ama? Ela quer ficar a maior parte do tempo com você. Ela quer ficar perto de você. Ela te admira e ela te incentiva. Ela não compete, né? E a terceira coisa, ela cuida de você. Então são coisas fáceis de você olhar. São muito fáceis de você olhar. É mais fácil ainda falar. Falar eu te amo, ó, num instantinho. Tudo bem? Mas as outras coisas não são fáceis de fazer. Então, olha bem para quem você acha que te ama. Sim, eu tô apaixonado nessa sua resposta. Eu lembrei de uma frase de uma série que é uma das minhas séries favoritas, que é a Sete Palmos, Six Feet Under. Sei. Tem um personagem que em determinado momento ele fala, né? Amor é algo que você faz, não é algo que você fala, né? É aquilo, é ação, né? É comportamento, assim, é aquilo que a gente observa, né? Aquilo que a gente... Claro que dá pra falar do comportamento verbal também, mas é muito sobre isso que você disse, né? Sobre, assim, a observar, a entender, visualizar o cuidado, receber. E eu trago como uma questão, assim, final, além da gente falar, assim, sobre por que a gente ama, como a gente ama, mas também por que a gente aceita o amor que a gente recebe, né? Eu acho que, de certo modo, eu tô muito curioso sobre o amor, né, nesse episódio, mas é até mesmo para entender, assim, por que a gente, muitas vezes, a gente doa aquilo que a gente acredita que é amor, né? E tem pessoas que vão querer receber e tem pessoas que não vão querer receber esse, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Então, deixa eu fazer uma distinção antes de responder a Perfeito. isso, Bruno, mas a gente tem que também separar dois sentimentos que parecem os mesmos e não são, que é Certo. paixão e amor, Uhum. né? A paixão ela é um sentimento de um tipo que não tem a ver com continuidade, Uhum. ele tem a ver com período, ele é um sentimento curto, porque a vida não aguenta tanto sofrimento. Não é à toa que se fala da paixão de Cristo. Naquele ato em que Cristo está lá sofrendo, feito cão, né? Então, paixão é sofrimento. Uhum. Ele te deixa lá no êxtase e te joga para o inferno em segundos. E você fica assim. Então, paixão é uma coisa muito, muito temporária. Algumas vezes da paixão dá para você construir o amor. Uhum. Então, você constrói uma relação, como você disse, né? A relação de amor, ela é uma relação construída, ela é feita por meio de ações e, em geral, por ações que são mútuas. Um entrega uma coisa, outro entrega a outra, tá? A paixão não. E muitas vezes as pessoas tendem a se perguntarem se elas estão amando ou não outra pessoa, porque a relação delas está estável. Mas o amor é um sentimento morno. O amor é um sentimento cotidiano. Amor é um sentimento em que eu sei o que vai acontecer hoje à noite. Eu vou chegar em casa, nós vamos sentar no sofá, vamos ligar um vídeo, vamos assistir alguma coisa, cada um no seu celular, até um virar para a cara dele e falar, vamos dormir, vamos. Tudo bem, eu sei o que vai acontecer hoje, eu sei o que vai acontecer amanhã, eu sei o que vai acontecer depois de amanhã, e isso é morno. Mas é um morno que não é ruim. É um morno que é acolhedor, é um morno tépido, é um morno que me acolhe, é um morno confortável, né? E as pessoas ficam querendo paixão, e a paixão é a insegurança, a antítese do amor. A paixão é, será que ele vem? Será que ele chega? Será que ele vai sair? Será que vai acontecer uma outra coisa? Meu Deus do céu, como é bom quando ele está comigo. Mas e amanhã? Ele vai estar, ele não vai estar? A paixão é um sofrimento sem fim. E as pessoas ficam falando, eu não estou apaixonada pelo meu parceiro, pela minha parceira, porque eu tenho segurança, porque eu sei o que vai acontecer. Não existe nada de novo nessa relação. É uma relação morna. É aí que entra o Y.
tudo bem? Uhum. Neste Y circula a novidade. Nas duas aletas do Y é que circula a novidade. Então, a gente confunde muito, muitas vezes pela arte, muitas vezes por falar com outras pessoas, muitas vezes por coisas que as pessoas incentivam a gente a pensar como modelo, a achar que no amor a gente vai ter paixão o tempo inteiro. Não tem. Não tem. No amor pode ser que algumas vezes você se apaixone pela pessoa com quem você está. Tá? Quando ela faz um ato inesperado que você mega admira, por exemplo, você fica apaixonado por aquela pessoa. Então, nossa, eu imaginei que ele fosse capaz de fazer uma coisa como essa. Né? Ou quando numa relação sexual os dois têm uma intimidade tão grande, tão conjunta, que aí você sai de lá extasiado. Então, são poucas as situações que numa relação de amor você passa a ter uma paixão. E são muitas situações de paixão que ficam na paixão. E depois você olha e fala, nossa, como eu pude gostar de uma pessoa assim? Tá? Você se pergunta por quê? Porque não foi capaz de construir o amor a partir dali. Tudo bem? Então, primeira coisa é separar uma da outra. Agora, nós somos seres que dependem dos outros, desde o nascimento. Como eu falei para você, né? Desde o nascimento a gente depende de alguém cuidando da gente. E aí, o outro cuidando da gente é uma situação que nos dá muita segurança. O Denis gosta de falar de segurança básica, ou de apego básico, né? É essa segurança básica que o outro me passa. Eu sei que eu estou sendo cuidado. Eu sinto que eu tenho alguém cuidando de mim. E isso me faz amar aquela pessoa. Esse sentimento de amor é um sentimento de segurança. É um sentimento que eu sei o que vai acontecer, eu confio naquilo que vai acontecer, só para a gente ficar no âmbito dos sentimentos. Mas é uma contingência que eu vivi ali na minha infância e que eu vivo hoje. Né? Que eu vivo hoje desta maneira que de alguma maneira me abarca e me deixa seguir em paz para frente na minha vida. Tudo bem? Por isso que a gente ama. Sim. Bom, eu achei sensacional, assim, e muito pertinente todas as suas falas, todas as suas reflexões. Nesse episódio era uma ideia de trazer, assim, também a representatividade, de dar vozes, né, de falar sobre esses sentimentos, de continuar, assim, trazendo pautas importantes numa perspectiva das ciências comportamentais aqui, que é o que eu tento fazer no Pandora. Ao mesmo tempo que a gente fala também de outros assuntos, assim, mais aleatórios. Esse ano também tem sido um ano que eu exploro muito política, ética. Vou continuar também explorando essas pautas, mas hoje era um episódio para falar de amor, né? Para falar dessas relações. E é um tema que a gente entra um pouquinho e dá vontade de ficar lá, assim, né? por muito mais tempo. Mas, assim, eu quero te agradecer novamente pela participação, assim, é sempre uma honra estar contando contigo aqui, você é sempre muito disponível, muito aberto, muito querido, né? Então, assim, meu muito obrigado por você estar aqui, e eu também já quero deixar claro que eu te espero uma outra vez, pode vir, pode montar a barraca e ficar aí, mas eu quero saber o que você achou. Olha, Bruno, eu sempre acho muito bom estar com você, eu acho o seu trabalho fundamental, excelente e que ajuda a divulgar a análise do comportamento, exatamente porque eu acho que você acredita na análise do comportamento, né? E eu acho lindo o trabalho que você faz, porque você divulga, você dá oportunidade para a gente falar, e eu estarei aqui a hora que você quiser, falando daquilo que você quiser, se for do teu interesse. Eu gosto muito de conversar, e principalmente com gente que me deixa tão à vontade quanto você. Você é um entrevistador delicioso, né? Que bom. Você dá bastante dicas para a gente desenvolver, e isso, de alguma maneira, nos dirige, né? As suas perguntas, elas dirigem e acolhem, porque você sempre está fazendo um link que a gente acabou de falar e está aí dirigindo para aquilo que você quer. Então, uma delícia estar aqui. Eu passaria horas também falando sobre o tema, e especialmente com você. Só me chamar que eu venho.
Ah, que bom. Eu fico Tá bom? feliz demais. Eu vou te chamar pro momento final, assim, depois desse momento tocante agora, que a gente fica até emocionado. Mas pra gente poder trazer dicas, assim, pras pessoas, né? Se você quiser compartilhar alguma dica também para continuar essa conversa, assim, sobre isso, né? Pode ser o seu capítulo, mas com o Denis, mas pode ser o que você tiver interesse de compartilhar e de indicar, assim, se você tiver alguma outra indicação. Olha, o amor é um tema muito complexo, né? E foi abarcado por muita gente já, né? Eu acho que as pessoas que mais abarcam e que mais ensinam a gente são os artistas, né? Eles conseguem colocar numa linguagem bem adequada aquilo que a gente aprende a identificar, ou algumas vezes até nos nossos sentimentos, a delimitar o que é o que não é o amor. Se vocês forem usar alguma coisa mais científica, aí depende da abordagem, depende de uma série de coisas, depende da linguagem, e muitas vezes o que acaba acontecendo é quando você vai para o âmbito da ciência, parece que ela tira a magia das coisas, né? E na verdade não é que ela tira a magia, mas ela começa a explicar alguma coisa que até então não teve explicação. Uhum. E isso é que deixa o sentimento aparentemente mais esmaecido. Parece que a cultura cultiva essa mágica, essa coisa inexplicável, essa coisa toda. Então eu diria para vocês lerem romances sobre amor, assistam filmes sobre amor, embora eu tenha considerado que hoje em dia poucos filmes e poucos seriados não explorem, por questão de dinheiro, não explorem o lado patológico das coisas, inclusive do amor, né? Isso foi acontecendo na história. E que vocês escutem muitas músicas de amor. De lá vocês vão extrair muitas coisas que vão ensinar para vocês o que é que tem sido chamado de amor nos tempos, né? A gente tem muitos tempos, eu tive, né, muitos tempos, como você disse, só de casamento eu tenho todo o tempo da sua vida, né? Só de casamento, imagina. E era o segundo casamento, que o primeiro já tinha durado 16 anos, imagina. Então, Sim. eu tive tempo de observar a história e perceber que também o sentimento de amor mudou muito nesse período todo. Aquilo que eu falei hoje para vocês é o que restou de básico, aquilo que a ciência denota, aquilo que a ciência descreve. Mas cada cultura tem aí alguns desdobramentos daquilo que é amor, e você vai aprender, vai identificar, vai aprender a sentir as coisas lendo essas obras de arte, assistindo às obras de arte e ouvindo as obras Sim. de arte com a música. Tá? Eu Então eu digo, adorei. tá bom? Tá ótimo, eu adorei suas dicas, porque eu acho que é isso, né? Assim, aqui no Pandora, como eu exploro muito cultura pop também, eu acho que dá pra gente encontrar amor, seja em um jogo de videogame, seja em uma música, seja numa pintura, seja num podcast. Dá pra encontrar o amor em todo lugar, né? Em livros, em séries, em tudo. Ah, quando você falou disso, assim, sobre indicar filmes, séries, né? Coisas que falam sobre amor, eu assisti um recentemente que eu acho que eu vou deixar como dica, assim. Tenho duas dicas. A primeira é esse filme, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Acho que é Everything, Everytime, All at Once. É, é um filme novo, eu não sei onde ele está disponível, mas é um filme que ele fala assim sobre o amor. É um filme que ele assim, ele tem tons de humor, tons de drama, tons de terror. É um filme sensacional, assim, tá entre os meus filmes favoritos. É um filme estranho, não vou mentir, mas acho que é por isso que eu gosto tanto dele. E se você tiver a oportunidade de ver, Roberto, qualquer Ah, com dia você me certeza. fala o que você Quero achou. ver. Minha outra E dica, eu, hum, pode falar, pode não, eu falar. ia sugerir para vocês, já que você falou de filme, para mim o filme que é o suprassumo do amor chama-se Fome de Viver. Fome de viver. É Vou um anotar. filme do Tony Scott, ele é irmão do Ridley Scott, esse que Ah, é sim. mais bambambam. Bam, bam. O Tony Scott fez esse filme, no qual trabalham Catherine Deneuve, Susan Sarandon e David Bowie. Eles são os três caras principais desse filme.
E é uma metáfora do amor que eu acho maravilhosa, maravilhosa, sensacional. Então, se vocês puderem assistir, é um filme clássico, é dos anos 80, e um pouco difícil de encontrar, mas nesses streamings vocês Deve encontram. ter. Você pode repetir o nome dele, por favor? Fome de Viver. Fome de Viver. Ou Perfeito. em inglês chama de Hunger. Certo. Eu vou deixar ele como dica também, lá na página do podcast. A minha outra indicação, não tem muito a ver com o tema, mas é um livro que eu tô amando, que é esse livro aqui também, né? É um livro muito bom, um livro sensacional, gente, assim, sinceramente, é só gente massa aqui nesse livro, assim, é muito bom mesmo, né? Inclusive, uma dessas pessoinhas tá aqui comigo, né? Pois é. É um livro, nossa, parabéns, viu? Assim, tá, é muito bom, assim. Eu acho que ele traz. Não falei o nome, né? Análise do comportamento e dependência de drogas. Teoria, pesquisa e intervenção. Vocês estão de parabéns com esse Eu livro. ressalto os parabéns para Simone Oliani e para o Richard, tá? Eles são os grandes organizadores disso tudo. Então, eu gostaria de ressaltar eles são os mentores disso tudo. Então tá bom. A gente agradece a eles também. E assim, aqui a gente vai se despedir aqui de vocês, os ouvintes, as pessoas que estão aí nos acompanhando até aqui. E a gente vai se despedir depois em off. Então, vocês fiquem bem, se cuidem e pode se despedir também, Roberto. Bom, beijos a todos com muito amor e carinho. Eu amo a análise do comportamento, amo quem ama a análise do comportamento, então estamos aqui. A análise do comportamento me ama também. E eu só vou gostar de quem gosta de mim. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.